Fala galera, e hoje eu quero trazer um conteúdo para vocês de matemática engana trouxa. O que é matemática engana trouxa? É aquele tipo de conteúdo de matemática que parece bobo, assim, parece inocente. Contas bem simples que todo mundo olha e fala, eu sei resolver isso daqui e agora eu vou tentar resolver. E aí você tenta resolver e deu errado o valor. Aí você assiste o vídeo e descobre que você não sabe matemática, por exemplo. Isso aqui é um tipo de matemática engana trouxa. Isso faz você perder o tempo com coisas inúteis. Isso faz você achar que você não sabe matemática. Isso piora a sua autoestima. Isso aqui atrapalha demais o aluno que vai estudar matemática. Então eu vou te explicar por que isso daqui é engana trouxa, por que isso daqui é um problema. Se você tiver interesse nisso, então fica até o final desse vídeo, porque eu vou te falar também quais são os outros assuntos que você não precisa estudar, você não precisa ficar perdendo seu tempo aprendendo, porque não vai ser cobrado, não se cobra em nenhum lugar, tá certo? E se você já caiu nisso daqui, comenta aqui abaixo. Fala se você já fez um tipo de problema desses aqui, você errou, se você acertou, ou se você lembra de algum outro caso de matemática engana trouxa que você caiu por aí. Isso aqui, cara, é divulgado pelos maiores canais de matemática. A galera faz isso aqui porque isso aqui dá visualização. A galera gosta de clicar isso aqui porque isso aqui é uma matemática que não afeta pouca gente, afeta todo mundo. Qualquer pessoa consegue fazer uma conta de soma, subtração e divisão e acaba caindo nisso daqui, tá certo? Então, se você quiser aprender matemática comigo, também tem o meu curso Matemática 101 do zero até o Enem. E lá eu te ensino por questões. Ao invés de seguir aquele projeto padrão dos professores de matemática, eles dão videoaula, videoaula e videoaula. No meu curso você vai aprender por exercícios. E se você tiver dúvida, aí se você assiste videoaula ou pergunta pra mim. Fechou? Vamos lá. Por que isso aqui é ruim? Porque o que está sendo cobrado aqui é uma pegadinha e não matemática de verdade. Na verdade, a pegadinha é porque o exercício foi mal escrito. E a gente tem que tomar muito cuidado com algumas questões, porque às vezes o exercício ele é difícil, porque ele é mal escrito, porque ele não tem uma cobrança decente. Então, se você não souber ainda verificar qual que é a questão, né, que presta ou não, você pode perder muito tempo. Você pode pegar uma questão daqui e ficar, cara, eu não entendi, eu não sei fazer isso daqui, e ficar o dia inteiro tentando entender um negócio que não serve para nada. Toma cuidado. A gente vê aqui nos comentários desse vídeo que eu peguei aqui do Instagram, né, o pessoal pergunta por que resolve a multiplicação primeiro, depois o parêntese. O pessoal começa a entender coisas erradas sobre matemática. Como professor, cara, isso daqui é um perigo. A pessoa que faz esse tipo de coisa, sei lá, ela não tem noção de quanto isso atrapalha o aluno na hora de aprender matemática. Então, se você é professor, também fica ligado nisso, porque o seu aluno pode ficar mais confuso ainda com a matéria que ele já não entende, beleza? Como que a gente faz normalmente esse tipo de questão? Todo mundo sabe que parênteses vem primeiro, certo? Então, 4 resolvido, 2 mais 2 dá 4. Com isso sobra 8 dividido por 2 vezes 4. Como tem um parênteses, muita gente vai deixar assim, ó. E vai fazer o quê? Resolve parênteses primeiro. Se tem um parênteses aqui, eu vou resolver esse cara. E multiplicação também é muito mais fácil de resolver do que divisão. Então, geralmente, as pessoas vão resolver a multiplicação. Vai ficar 8 dividido por 8, que vai dar 1, tá certo? Não só isso, geralmente, quando a gente vê esse tipo de problema, a gente pensa o quê? 8 dividido por 2 vezes 4. Tanto faz a ordem que você resolve multiplicação e divisão. Se você tem lá 8 dividido por 2 vezes 4, tanto faz se você multiplica aqui primeiro, se você divide aqui, ou se você divide aqui, vai dar o mesmo resultado. Então, tecnicamente, não tem como errar essa questão. Só que a resposta do exercício não é 1, a resposta é 16. Por que é 16? Vamos lá. Primeiro a gente resolve parênteses, vai dar 4. 8 dividido por 2 vezes 4. Tá vendo esse sinal de divisão aqui? Eu não sei se você reparou, mas esse sinal de divisão ele não é utilizado em nenhuma questão de vestibular. Nenhum exercício de vestibular vai usar divisão assim e nem assim. Por que a gente não usa esse tipo de nomenclatura? Depois que você vira grandinho, depois que você aprende um outro cara. Porque isso daqui gera esse tipo de engano, certo? Gera esse tipo de problema de interpretação. Porque quando a gente pega isso daqui, quando você olha isso daqui, instantaneamente você pensa que é 8 dividido por 2 vezes 4. Só que não. Isso aqui quer dizer que é 8 dividido por 2 vezes 4. Olha só como a nomenclatura atrapalha, como ela pode confundir o aluno, tá certo? Quem está multiplicando o 4 aqui?
Quem está multiplicando 4? É o 2, não é? O 2 está mais próximo do 4, só que não. Quem está multiplicando aqui é isso daqui. É 8 dividido por 2. Então essa nomenclatura ela é horrível, ela não presta. Tá certo? E para você resolver esse tipo de nomenclatura, esse tipo de escrita, o que você tem que fazer? Você tem que resolver sempre da esquerda para a direita. Então você resolve 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. A única forma de você não errar é fazendo essa regra aqui. Você tem que decorar isso? Não, porque isso daqui não vai cair em nenhum lugar, ok? Como que é o jeito ideal da gente escrever esse tipo de problema? Bem simples, ó. 8 dividido por 2, certo? Vezes 2 mais 2. Esse aqui seria o jeito certo de fazer, ou 8 vezes 2 mais 2 dividido por 2. Tá? Então são as duas formas que a gente poderia reescrever esse exercício de uma forma decente, de gente. Tá? Isso aqui não é uma forma de gente de se escrever. Então você vai errar esse exercício porque ele foi mal escrito. É sacanagem de quem está escrevendo. É tipo assim, o cara sabe matemática e ele vai complicar a sua vida de propósito para você errar o negócio e você se sentir trouxa. É uma matemática engana trouxa. Então quando você assiste esse tipo de conteúdo, cara, você tem que ficar ofendido, você tem que ficar puto com quem fez isso daqui. Porque tá te atrapalhando, tá certo? Então, sempre que você vê um exercício que tem essa nomenclatura, entende que esse exercício ele não vai te cobrar matemática de verdade, tá? Isso daqui é o que cai no vestibular, isso daqui é o que cai no vestibular, você tem que saber resolver isso daqui. Para você resolver isso daqui é bem simples, né? Você pode cancelar, você pode resolver aqui 4, você pode cancelar isso daqui, enfim, tem várias formas de você resolver, mas não é do jeito que eles estão cobrando ali, tá certo? Porque isso daqui faz com que a gente acredite que é essa conta, né? Que é completamente diferente, beleza? Então na matemática, se você escrever as coisas do jeito errado, você vai chegar no resultado errado, ok? Então não caia nesse tipo de exercício. Próximo assunto que eu lembro assim facilmente e que pode enganar muita gente é o seguinte: fração. Muitos materiais de matemática ensinam sobre fração, beleza? Então você tem lá 2 sobre 4 mais 3 sobre 4. Você aprende essas coisas. E aí tem uma nomenclatura de fração que é bem interessante, que é aquele lá, que quando você tem um inteiro, você tem isso daqui. Esse tipo de nomenclatura também não cai em nenhum lugar. Não cai em vestibular, não cai em canto algum, tá certo? Isso aqui é uma coisa que não é utilizado. Por quê? O que isso aqui significa? Significa que você tem um inteiro e 2 quartos. O que é um inteiro aqui no caso? Né? Seria a mesma coisa que você falar que você tem 6 sobre 4. Porque se o inteiro é o quê? É 4 sobre quartos, que é a mesma coisa que 1 vezes 2 sobre... Desculpa, não é vezes 2 não. É 4 quartos mais 2 quartos, tá certo? Olha só como engana. Quase errei aqui por causa disso. Porque você dá a entender que isso aqui é uma multiplicação, por exemplo. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2 sobre quartos. Se a gente multiplicasse aqui, daria 2 quartos, certo? Daria a mesma coisa. Olha só como muda o resultado. Então, isso aqui é um tipo de nomenclatura ruim. Uma nomenclatura engana-trouxa, que atrapalha o aluno. Então, você nunca vai querer escrever 1, 2 quartos. A gente vai escrever 6 quartos, certo? Que você já tem um inteiro aqui, que é 4 quartos, e você tem mais 2 quartos. Isso daqui é o jeito normal de você escrever. Não tem por que não escrever desse jeito aqui. Escrever desse jeito. Vai confundir o aluno e vai dar problema. Talvez isso daqui seja utilizado para alguma coisa, eu não sei onde, mas não serve para nada. Isso aqui a gente aprende quando a gente está aprendendo fração. Você está lá na terceira série, na segunda série, na quarta série, eu não sei quando que aprende fração. A gente aprende isso. Depois não utiliza mais. Por que eu estou falando disso? Porque tem no Khan Academy, por exemplo. Então você vai lá no Khan Academy, que é de graça. E aí na parte de fração você tem esse tipo de exercício. E muitos alunos vêm perguntar: Rio, não consigo resolver esse exercício de fração porque ele tem lá 2, 3 sextos e eu não sei o que isso significa. Eu multiplico aqui, né, e dá 6 sextos e não é isso que ele está querendo. Né? Então o aluno ele fica perdido nisso, ele perde às vezes dias fazendo uma coisa inútil. Então isso daqui é outra coisa que não presta, não serve
para nada, tá bom? Tem muitas matérias, então, de matemática que, conforme o tempo vai passando, você não utiliza mais, tem que tomar muito cuidado. Quando você for estudar matemática para o vestibular, tenta estudar matemática do ensino médio, tá? Não confunda a matemática do ensino fundamental com matemática do ensino médio, porque no ensino fundamental você está aprendendo o quê? Fundamentos da matemática. Às vezes aquele negócio que você está aprendendo é só para você entender o conceito. Depois de você entender o conceito, você não utiliza mais. Você reaprende de um jeito mais avançado no ensino médio. Então, não se confunda com isso daqui, tá certo? Por fim, próximo nível de matemática engana trouxa, só para ficar dica, são dicas que são muito específicas em relação a algum tipo de conta. Então, eu já vi, por exemplo, como multiplicar 22 vezes 14 de cabeça, muito rápido. E aí ele mostra um jeito, onde você pega 2 aqui, você pega 8 aqui, aí aqui você faz alguma coisa e dá certo a conta. Eu não sei como é que faz. Eu não sei como faz porque é inútil. Porque ele só funciona com alguns números específicos, né? Não funciona de qualquer jeito. Então isso aqui também não dá certo. Eu não sei como é que é. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Essas dicas específicas, como multiplicar tal número por tal número rapidamente, e aí ele faz algum esquema que não faz sentido nenhum, você tem que decorar aquele esquema, isso não vai te ajudar em matemática. Sempre aprende as bases, o que é importante, tabuada, multiplicação, divisão, expressões, e com isso você já vai saber o básico, você pode tirar conclusões para você facilitar as suas contas, mas nunca fique aprendendo por atalhos esquisitos que você vê por aí. Fechou? Então, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, comenta aqui abaixo, fala o que você quer assistir aqui no canal, qual a sua grande dúvida. E bom, tamo junto, até a próxima!